Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, né? É um tema que podemos dizer um tanto atual, né? Porque falar sobre saúde animal, falar sobre saúde mental é um tema que está em voga hoje em dia, né? Mais do que nunca, nós estamos falando. Mais do que nunca a gente tem ouvido falar sobre saúde mental, mais do que nunca nós estamos vendo pessoas viverem transtornos mentais, né? Então, eu achei mais do que oportuno trazer esse tema para a gente conversar aqui no Instagram, ao vivo. Nós vamos falar com uma pessoa que está há anos no mercado, trabalhando com comportamento animal, né? Então, hoje o nosso tema ele vai linkar saúde mental com comportamento animal, né? O tema da nossa live hoje é o comportamento do seu pet diz muito sobre a sua saúde mental, né? Nós estamos esperando aqui um pouquinho. Rafael Ramos já vai entrar, né, pra gente poder dar sequência, né, dar início a esse assunto tão importante para os dias atuais. Alô, boa noite. Olá, Oi, oi, tudo bom? tudo bem com você, Tudo Rafael? certinho? Tá me vendo direitinho aí? Estou te vendo direitinho, sim. Ótimo, ótimo. Deixa eu me arrumar aqui. Aê. E como é que tem passado? Graças a Deus, tudo bem, tudo ótimo. Eu entrei aqui um pouquinho antes e já estava dando uma introdução para o pessoal falando que o nosso tema hoje, ele é de extrema importância, né, para quem tem um pet em casa, né? Porque o tema saúde mental, hoje mais do que nunca tem sido muito comentado, né? Se a gente não vivencia isso com a gente dentro de casa, a gente vê isso no trabalho ou na casa de alguém muito próximo da gente, Com né? E a gente sabe que isso acaba interferindo, né? Uma pessoa que está com alguma questão mental que não está legal, interfere em quem está perto, né? isso. E muitas pessoas moram sozinhas e têm um filho, um pet. E acaba que eles, de tanto amor, né? Eles acabam captando muitas das nossas emoções, das nossas energias. E às vezes a gente olha para eles e fala: nossa, esse cachorro tá muito inquieto, tá muito ansioso, tá muito assim, e não presta atenção, né? O quanto a gente também tá muito ansioso, tá muito inquieto, né? Eles são ótimos observadores, né? Observam o ambiente e vivem esse ambiente. Então, se o ambiente não está em uma homeostase, né? Eles vão sentir, eles vão alterar o comportamento dele. Eles não conseguem ficar alheio às condições ambientais. Não tem como, Não né? tem como. Não tem como. E então, o nosso tema é esse, né? O nosso tema é falando sobre comportamento animal, né? O comportamento do seu pet diz muito sobre a sua saúde mental, sobre a nossa saúde mental, né? Antes da gente realmente começar e fazer aquelas perguntinhas onde você, Rafael, vai conseguir trazer mais claridade, né? Para quem de repente vive situações parecidas, eu quero te apresentar. Eu quero apresentar o Rafael Ramos, né? Que é médico veterinário, trabalha com comportamento animal há 25 anos ou mais, né? E é gestor de uma escola hotel chamada Cão de Ouro, né? Se apresente mais um pouquinho, fale sobre você. Isso mesmo. Como você disse, sou médico veterinário. Comecei como treinador de cães
e depois vi a necessidade, a importância e a necessidade de também estudar toda a parte fisiológica, entender, né, determinados comportamentos, qual era a origem, né, e como conseguir melhorar mais ainda o comportamento desses pets. Então, por isso, fui estudar a medicina veterinária e concluí o curso e logo depois emendei logo uma pós-graduação em etologia clínica, né? Justamente uma área que estuda o comportamento dos animais, não só de cães, como gatos, cavalos, né? E eu fiz essa especialização em São Paulo, 2 anos de especialização, justamente para poder ajudar mais ainda os tutores de pet e os pets, né? Porque, na verdade, nós chamamos de família multiespécie, né? Então, quando você consegue trazer para esse ambiente familiar uma estabilidade, você consegue fazer com que o tutor entenda o pet e o pet venha se adequar às necessidades daquele ambiente, até porque, né, eles não estão mais na natureza, né? Então sabemos que vão ter vários comportamentos que vão permanecer e devem permanecer, mas não dá para um cão agir como se estivesse, como fosse um lobo selvagem que estivesse na natureza. No ambiente social, isso não é muito mais compatível. Então ajudar esse tutor a entender esse pet e ajudar esse pet a ficar ambientado nesse ambiente social. Entendi, show de bola. Então, às vezes algumas pessoas podem falar, ah, ele estuda comportamento animal, isso é simples, é só, né? Isso talvez venha muito da cabeça de pessoas mais antigas, né? Que educavam os animais batendo, pronto, eu dava uma chinelada, ele obedecia, né? Às vezes não entende a importância, né, de realmente estudar isso, o quanto isso é profundo e o quanto eles conseguem entender a gente se a gente souber dar o direcionamento certo, né? Respeitoso. Esse assunto é bem legal, né? Tanto porque há uma necessidade real. E para mim também, eu iniciei, na verdade, minha primeira graduação foi psicologia, só não fiz a conclusão, e depois mudei para medicina veterinária e especialização no comportamento animal. Ou seja, a área do comportamento sempre me encantou bastante. Show de bola. Bom, vamos começar então. Já vou começar te fazendo uma pergunta com relação às questões da saúde mental, né? Vamos lá. O que os comportamentos comuns dos pets nos dizem sobre a saúde mental dos seus tutores? Consegue nos dizer muito, né? Porque, como eu tinha dito, eles são bastante observadores. E como observadores, eles vão prestar atenção nesse ambiente e sentir esse ambiente. Hoje mesmo eu acabei de vir de uma consultoria comportamental, onde a doutora me falou que ela não precisa nem pegar a coleira para o cachorro mudar o comportamento dele. Basta ela abrir a gaveta onde está a sandália dela, ele já sabe que ela vai pegar a sandália, depois ela vai pegar a coleira e depois ela vai sair. Então ele já muda, já fica eufórico. Eu disse a ela justamente, porque eles observam muito o ambiente. E talvez para você não foi perceptível, mas essa mímica, esse comportamento é o que você sempre faz. E ele gravou isso aí, que todo esse processo é o que é feito antes do passeio. Sendo assim, se isso funciona para os comportamentos triviais, como um passeio do pet, funciona também para a questão comportamental e emocional. Ele começa a perceber que há uma mudança no ambiente. Porque quando você muda, você está passando por alguma questão e você muda por um todo, né? Você muda por inteiro. Então, muitas vezes, você pode até estar se esforçando para não mudar no ambiente, mas acaba mudando, né? Acaba mudando, é verdade. Você acha que os pets, eles podem ser tipo um espelho das emoções dos tutores? Dos Sim. tutores? É muito comum as pessoas falarem de forma empírica, né? Ah, esse cachorro parece com você. Né? Falar assim, ah, o cachorro parece muito com o dono. E é verdade, porque tutores mais ansiosos, né? Os donos de cães mais ansiosos, você vai ter aqueles pets que vão ter, né, realmente aquele comportamento um pouco mais agitado. Já ele vai manifestar sinais de, até muitas vezes, de insegurança. Porque em várias situações os tutores ficam ansiosos e inseguros. E o pet percebe isso. Todo dia eu estava com uma cliente e ela andando com o cachorro, toda vez que ela via um outro cão, ela enrolava a guia do cachorro muito mais na mão. Então o cachorro começou a perceber que isso era um sinal que o tutor estava relaxado. E de repente ele faz esse movimento. Quando ele fazia esse movimento, ele entendia, tem um cachorro vindo. Ele nem tinha visto
visto ainda, mas o tutor informava sem querer para o cachorro. Então, o cachorro, sim, ele é influenciado pela sua emoção. Você está eufórico, excitado, casas que têm cães, as pessoas são agitadas demais, o cachorro com certeza será muito mais agitado. Uma diferença grande a gente consegue ver em casas que tem criança e não tem criança, né? Crianças botam o pet muito mais para cima, ativa muito mais o cachorro. Se não tem criança, o cachorro muito mais relaxado. Não estou dizendo que a criança deixa o cachorro infeliz ou estressado, não. Mas há uma diferença em ambientes com criança, em ambientes sem criança, no comportamento até do pet. É porque cada um tem o seu horário o ciclo, né, de estar com mais energia, vamos dizer assim, né? O ciclo circadiano de cada um ali é diferente, né? No momento que o cãozinho quer descansar, a criança tá ali eufórica querendo brincar. E às vezes não há um respeito ali, né? E a criança não sabe, não entende, A né? criança não entende. É verdade. Tem uma pergunta aqui, bem interessante da Digi3, que é normal dizer que o pet é um filho? Dizer que o pet é um filho, eu considero normal. Dizer que tratar como também, até tratar como filho, a nível de o que você quer proporcionar, também considero ok, tranquilo. O problema é não tratar a espécie como ela deve ser tratada. Eu quero oferecer para ele todo o amor, todo o carinho e o que o meu recurso financeiro possa pagar como se fosse um filho humano, sem problema. Mas a base do respeito da espécie é tratar a espécie como a qual espécie. Eu tratar um cachorro como um gato é um desrespeito para o cachorro. Eu tratar um cachorro como um humano não é um benefício para um cachorro, é um desrespeito para o cachorro. Assim como se eu tratar um humano como um cachorro, será desrespeitoso para esse humano. Então a melhor prova de amor, a melhor prova de que, quando as pessoas falam assim, tratar como um filho quer dizer que ama demais, né? Isso. Que ama como um filho, que respeita como um filho. Então eu costumo dizer, a melhor forma de você mostrar esse amor é respeitar as condições da espécie. Ou seja, um cachorro precisa ter algumas necessidades que precisam ser supridas. E se você não supre porque imagina que ali é o seu filho, alguém vai estar deficiente nisso aí, e é o pet. Eu acho que, como em todas as relações, a gente precisa respeitar, né? A gente se relaciona com uma outra pessoa, a gente precisa entender que ela tem o tempo dela, tem o jeito dela de ser. A gente tem os nossos filhos e a gente aprende que eles não são como nós, que eles vão ter o jeitinho deles, o tempinho deles, e a gente aprende a ter essa troca de respeito. E com os animais, não é diferente, né? Não é porque eu sou a dona dele, que não é nem assim mais hoje que se diz, né? Somos tutores, justamente porque a gente quer trazer essa ideia de respeito, né? Então, eu acho que eles merecem, né? Por todo o amor, por todo o carinho que eles nos trazem. E eu acho que quando a gente realmente considera eles como filho, nesse sentido que você diz, a nossa saúde mental e a saúde mental do animal entram em equilíbrio, né? Porque quando você considera ele como seu filho e começa a fazer coisas que está fora da realidade do que é um animal ali, você começa a querer esperar coisas diferentes dali. E quando não vem, vem a frustração, né? E Eles não estão preparados para essa carga emocional muito grande, dessa responsabilidade, né? Porque algumas pessoas acabam depositando nos pets uma responsabilidade superior do que eles podem te oferecer, né? E com isso, acabam ficando frustradas ou acaba deixando o próprio pet mal por isso, né? É uma carga emocional muito grande, né? Você querer que ele supra, talvez, a necessidade que você não teve de um filho humano, ou que ele supra uma perda que você teve, ou que ele supra alguma frustração que você tem. Não é essa a responsabilidade do pet, de forma alguma. Um pet é para trazer amor, alegria, que também você vai ter gastos, responsabilidades. É uma troca mútua, mas não é. Ele não está ali para fazer o papel de ninguém. Porque o papel de cada um tem que ser feito. O pet, e o papel do pet é ser pet. É ser um companheiro de quatro patas, que vai te dar muita alegria, muito carinho, mas você também vai ter várias responsabilidades, você precisa direcionar esse pet como é que deve ser o processo, a caminhada, né? Porque afinal de contas eles vieram, né, do reino animal e agora estão no reino no ambiente social humano. exatamente, exatamente. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, ó. Quais são os comportamentos mais preocupantes
que você observa em pets que podem estar relacionados ao bem-estar emocional deles? A gente podia dizer de lamber pata, morder as patas, lamber qualquer região do corpo, lamber as patas também, agressividade aparentemente, né, sem motivo, vocalização constantes, tudo isso nós podemos, latidos ou se for um gato, né, miados excessivos, tudo isso nós podemos entender como um comportamento que está desvirtuando do normal e precisar dar uma atenção maior, porque esses comportamentos podem estar indicando que o animal ele está sofrendo, né? E pode ser um sofrimento de forma emocional. E é uma dificuldade das pessoas, né? É conseguir identificar aquele forma emocional, porque você não consegue tocar na região, e nenhuma região que você tocar, ele vai gritar de dor, porque é emocional. E a falta de algumas coisas podem estar gerando esse sofrimento emocional que os cachorros podem estar transferindo para o próprio corpo, né? Automutilação, lambeduras, tem... Antigamente as pessoas, em vez de tratar, fazer caudectomia, né? Em cães que começavam a comer a própria cauda, cães que lambem a pata de forma excessiva ao ponto de machucar e ferir, né? As lambeduras que vão gerar até problemas físicos, né? De tanto eles lamberem, vão gerar problemas físicos. A origem era emocional, agora nós temos verdadeiramente um problema físico, porque de tanto lamber, mas se você só apenas tratar o problema físico, vai voltar novamente, porque a parte emocional continua ainda desalinhada. E é muito comum, já eu pego alguns problemas, porque os cães lambem muito as patas, né? E na questão emocional. Porque acaba liberando para o cachorro aquela ocitocina, sensação de prazer, né? Assim como as pessoas às vezes estão em estresse e ficam assim, roendo as unhas, Conheço vários. entendeu? Porque, mesmo as pessoas, tem gente que não tem mais nada de unha, mas continua. Porque aquele comportamento é autorreforçador para o indivíduo. Quando ele está roendo aquelas unhas, para o indivíduo humano que está roendo, é satisfatório. Mesmo que você diga, pare com isso, está destruindo seus dedos. Ele não consegue. A mesma coisa é o pet. As pessoas ficam, pare com isso, pare com isso. Só que isso não vai resolver. Ele pode até parar na sua frente, mas ele vai retornar o comportamento. Porque o comando que está dando para ele fazer a lambedura é interno. Então, a gente precisa pensar nesse indivíduo. Recebo muitos cães que primeiro passa por dermatologista e quando vai olhar, dermatologista diz, olha, aqui não tem nada, não tem fungo, não tem nada. Então, aí, provavelmente é de origem emocional. E a pele, né? A pele dos cães, é o nosso, dos cães e como da gente também, é o nosso maior órgão, né? É quem vai sentir o reflexo desses problemas emocionais se não forem tratados. É verdade. O Lenilson, ele está dizendo aqui que o que o Dr. Rafael falou sobre o comportamento é muito interessante, né? Ele trabalha na parte de estética e ele percebe que se ele não tiver, no dia que ele não tá legal ou com medo, isso passa para o cachorrinho. O cachorro acaba refletindo o que ele está sentindo. Isso é bem interessante, né? O Lenilson ele já percebeu, né? Porque muitas pessoas não percebem, né? Que a emoção dele está refletindo sobre o animal que ele tem em Por casa. completo. Na verdade, quando eu iniciei no treinamento, das pessoas que me treinaram muito dizia, olha, quando você não estiver muito bem, nem pega o cachorro para treinar. Porque você vai, em vez de ganhar mais um dia de treino, você pode perder alguns dias de treino. Porque o seu emocional não estando bem, você vai passar isso, vai acabar descontando no cachorro sem querer, sabe? Cobrar mais do que o cachorro poderia oferecer naquele momento. Ou seja, um erro que foi mínimo, você pode amplificar aquilo, entender que foi um erro muito grande, fazer uma correção desnecessária. E com isso, em vez de você ganhar mais um dia de treino, você perde, porque você perdeu aquela relação de confiança que tinha entre você e o seu pet naquele momento. Então, interessante realmente o que ele acabou de dizer aí. Então, se você não está muito bem emocionalmente, saiba, é melhor não mexer no pet agora, não, principalmente para quem trabalha, né? Porque para quem, na verdade, está apenas apenas o dono ou o tutor do cachorro, é ótimo, você não está bem emocional, vai mexer no seu pet, vai fazer um carinho que isso pode te aliviar a tensão. Mas para quem trabalha com o pet, tem que ter muito esse cuidado, né? Tem que ter cuidado para que você não passe para o pet aquele processo, no caso dele que é de estética, de tentar um pentear mais, sabe, mais enérgico, porque o pet não está ficando quieto. Então, tudo isso a gente precisa muito bem avaliar nesse contexto. É uma troca de energia muito grande, né? Onde eles sentem, eles percebem muito a gente, né? Uhum. E o Pet Tap está fazendo uma pergunta para você. Quais os sinais de ansiedade e medo de um cachorro que vive dentro de casa?
sinal de ansiedade, olha, vamos lá, você pode ter um pet que não quer se